Um tema sempre polêmico e que a cada dia é pauta, seja nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, que cada vez mais tem ganhado relevância, gerando até cancelamentos na internet, minha gente. Igualdade racial, social e as diversas formas de intolerância, inclusive religiosa. No Alba Entrevista de hoje, o bate-papo é com uma mulher doutora 2 vezes. Ela é pós-doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Fez mestrado na mesma instituição e de lá para cá, há 5 anos, comanda a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial aqui da Bahia, a secretária da CEPROM, mas antes disso, ela já passou pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, a SEDES e de Políticas para as Mulheres, também as 2 aqui do governo do estado. Secretária Fábia Reis, muito boa tarde, secretária belíssima. Muito boa tarde ter a senhora aqui com a gente. E eu, como eu disse, né, antes da gente conversar aqui já em on, por trás das câmeras, é complicado conversar com uma mulher, né, ainda mais doutora 2 vezes, né, secretária? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham esse programa de grande audiência. Para a gente é uma oportunidade enorme podermos falar sobre as políticas de promoção da igualdade racial. E não tem nada disso, não. A nossa troca aqui é tranquila, a gente tem muito orgulho dessa trajetória construída aí com a ajuda sempre de muitas pessoas, das nossas famílias, dos nossos companheiros e companheiras. Então, nessa trajetória acadêmica, a gente pôde se debruçar sobre alguns temas, mas aqui a gente está aqui com muita satisfação de fazer esse diálogo, tá bom? Olha, secretária, de lá para cá, né, a senhora está à frente aí, como eu já bem disse, desde 2016, da CEPROM. De lá para cá, claro, muitas coisas mudou. A gente tem visto diversos enfrentamentos sobre esses temas aí. Uma tarefa bastante complicada, né? Principalmente quando afeta diretamente o credo, a cultura de nossa gente e todas as formas de racismo, acredito eu, de intolerâncias. Uhum. Então, nós temos aqui no governo do estado, Patrícia, nós somos hoje a única Secretaria de Promoção da Igualdade Racial no Brasil. Acho que é sempre importante destacar que essa é uma definição importantíssima, mantida pelo governador Rui Costa, foi instalada à época pelo nosso então governador Jacques Wagner, e que nós fomos então nesse percurso construindo justamente o enfrentamento do fenômeno do racismo estrutural e suas repercussões também de racismo institucional, e criando mecanismos e leis para que a gente possa construir e edificar políticas públicas. Então, esse ano, a CEPROM, ela está nesse marco de celebração dessa resistência, que teve na sua formulação e no processo de estruturação um diálogo bastante profícuo entre governos democráticos e a sociedade civil, portanto, a presença dos movimentos sociais negros baianos foi fundamental para que a gente edificasse essa secretaria e que a gente a mantém com muita determinação, com muito compromisso, para seguir a sua missão institucional, que é justamente articular, transversalizar com as várias instituições, com as várias secretarias, de maneira sistêmica, a promoção da igualdade racial, atuando aí nos nossos eixos de combate ao racismo e de combate à intolerância religiosa, porque esses eixos são indissociáveis para que a gente possa pensar justamente promover a igualdade em nosso estado. Olha, a gente vê também, secretária, a gente sabe, né, a senhora ressaltou aí as diversas formas de racismo, de intolerância, e a gente sabe muitas vezes que isso ainda, claro, acontece muito, não só na roda de grupos, nas faculdades, nas escolas, no grupinho ali do prédio, da rua, né, por a pessoa usar turbantes, a roupa só branca dia de sexta-feira, por a pessoa, né, raspar a cabeça de um lado, enfim, são diversas formas de intolerância que antigamente isso já existia, né? Era uma brincadeirinha, engraçadinha para quem estava fazendo a brincadeira, mas nem sempre vista com bons olhos para quem recebia essas brincadeiras. E a gente sabe que agora a lei do cancelamento está muito forte, né? A internet está muito forte com isso, não? Tem muita gente que não sabe nem o que pode colocar, o que pode falar, o que não pode nas redes sociais, justamente
por conta dessa cultura do cancelamento. Como é que a senhora vê isso, essa cultura do cancelamento, que as pessoas estão indo realmente no enfrentamento disso? Então, as redes sociais, elas são uma ferramenta que podem auxiliar tanto para repercutir medidas para proteger pessoas que sofrem racismo, intolerâncias, discriminações, como ela também pode ser um meio usado pelas pessoas para propagar também processos aí de discriminação, enfim, de racismos. Então, esse é um debate extremamente complexo e que faz referência justamente por estarmos em uma sociedade que é racializada. Então, não tem como nós não abordarmos essa questão sem fazer referência. O nosso país viveu um processo sócio-histórico de escravização de pessoas. Então, mesmo para aqueles momentos, vamos supor, que estava ali naturalizando e que continua naturalizado uma democracia racial, há uma diferença de tratamento e que repercute na vida das pessoas, inclusive em termos de desigualdade social e também desigualdades simbólicas de trato cultural entre pessoas brancas e entre pessoas negras. Então, nunca foi brincadeirinha, nunca foi bullying, é de fato a configuração e a materialização de racismo. Quando esse assunto ele ganha repercussão nas redes sociais, é importante que as pessoas possam ter informação do que fazer, procurar efetivamente o processo da denúncia, levar a termo. E que nessa cultura agora da internet, em referência ao cancelamento, há que se pensar o que se cancela efetivamente uma pessoa, a quem se está cancelando, a que propósito efetivamente isso serve e que maneira pedagógica a gente pode estar discutindo os temas que levou o motivo do cancelamento. O racismo, tendo como base ali uma postura de cancelar pessoas que têm posturas racistas, eu penso que é uma forma pedagógica, mas ela não resolve efetivamente o problema, porque você tem a situação outras de encadeamento de racismo, e que se essa pessoa não for responsabilizada, entendendo que racismo é crime previsto, nós temos a lei CAO, a lei de 89, 7.716, que faz a previsão que esse é um crime inafiançável e imprescritível. Então, é necessário que, consociado à denúncia, a você usar as redes para poder informar as pessoas, que isso seja levado a termo para responsabilizar quem teve a conduta que pode estar tipificada em racismo e de intolerância religiosa. Como também buscar outra legislação, como, por exemplo, a LGBTfobia, que se ampara também na legislação antirracista, e também outros tipos de discriminação e preconceito, como machismo, enfim, gordofobias, essas coisas do gênero que aparecem aí nos processos aí, infelizmente, do mau uso das redes sociais. Falando assim em processo, secretária, a gente está conversando com a secretária Fábia Reis, que é da secretária da CEPROME há 5 anos, né, de promoção da igualdade. A gente tem um caso aqui bastante atual, né, de uma professora de um colégio particular aqui de Salvador, que ao indicar um livro, né, onde o livro ressaltava as qualidades dos negros, enfim, ela foi extremamente censurada pelos pais desses alunos na escola e está afastada até hoje de suas funções. Como é que a secretaria trabalha com essa questão ou outras bem semelhantes, que a gente vê diariamente, não só aqui em Salvador, mas em todo o estado? Importante afirmar aqui que nós temos o Centro de Referência Nelson Mandela. É um centro que acolhe as pessoas vítimas de racismo e vítimas de intolerância religiosa e que podem ter casos correlatos, como esse da professora, que teve, no exercício da sua função, impedida de recomendar referências bibliográficas. Esse é um direito do professor, isso está na nossa diretriz do ensino. Então, esse é um espaço que deveria ser inviolável para essa professora. O que acontece? Ela precisará acionar efetivamente, eu acredito, ela já está fazendo isso, acionando os seus direitos enquanto a professora que vai fazer a indicação dessa referência bibliográfica. E aí, mais uma vez, é uma expressão do racismo acontecendo, infelizmente, no nosso estado e no nosso Brasil, de uma sociedade que insiste em naturalizar ou negar que tenhamos um racismo estrutural permeando todas as relações aí, e que é preciso a cada vez você falar dessa importância de debater os temas. Por isso, o centro de referência, se ela procura, a gente vai orientar, integrar esse caso dentro da nossa rede estadual de combate ao racismo e acionar as instituições para que possa
atuar, levando a termo a apuração. Por exemplo, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a nossa Assembleia Legislativa da Bahia compõe também essa rede para que o conjunto das instituições possam se posicionar nas suas atribuições institucionais e prestar esse amparo e levar a termo essa questão. Acredito que a professora terá o seu direito restituído, até amparado pela o que preconiza, de fato, o ensino e a prática da professora em sala de aula. É um exemplo, de fato, de posturas e de condutas discriminatórias em relação ao que ela recomendou. Então, é mais um caso que a gente lamenta enormemente por falta de conhecimento e também por posturas e concepções discriminatórias, preconceituosas, que a gente identificou nesse caso. Aqui, a nossa querida Patrícia e todas as pessoas, nesses 15 anos de promoção da igualdade racial, então, o que nós procuramos fazer? Além do serviço, que é o centro de referência, que eu mencionei aqui, que acolhe, orienta as pessoas no que fazer em cada uma das situações, integra nessa rede estadual de combate ao racismo, nós trabalhamos também as dimensões pedagógica, de conscientização e de informação. Por isso que nós temos, ao longo de todos os anos, a gente edita as nossas campanhas para nos comunicar com a sociedade, explicando, por exemplo, que racismo é crime, que tem uma previsão de lei, que intolerância religiosa é crime, quais são as sanções vinculadas a este crime e quais são as condutas que estão tipificadas para que a pessoa, justamente pela naturalização do racismo, não ache que é só uma brincadeira, que é só uma colocação ali, é uma livre manifestação de expressão de opinião. Então, tem uma diferença entre eu ter uma opinião e uma nítida entre eu ter uma prática de conduta racista, quando eu me dirijo com palavras pejorativas, injuriativas, a pessoas por conta da cor da pele, por conta da religião, por conta da etnia, enfim. E da classe social também, né? E da classe social, sem dúvida. Agora, secretária, deixa eu fazer uma pergunta aqui, pessoal, já voltando aqui no tempo, querendo saber como foi que surgiu essa carreira, né? Essa carreira toda que a senhora tem, já doutora, pós-doutorado em ciências sociais. Como foi essa escolha, né? Foi ainda em Itamaraju, na sua cidade natal? Então, esse é um percurso bastante... às vezes a gente tem escolhas conscientes e de percurso de oportunidade. Sim. Então, eu não dissocio a minha trajetória, por exemplo, da minha a oportunidade de atuar junto aos movimentos sociais. Então, eu tenho uma origem de ativista no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e que a partir disso, portanto, os nossos interesses, nossas dimensões de pesquisa e também oportunidades vão surgindo, e você vai tendo essa entrega e essa dedicação para que a gente possa percorrer esse caminho. Então, eu sou bastante grata, a minha trajetória pessoal, ela está automaticamente associada a essas trajetórias coletivas dos movimentos sociais. Depois, na academia, os temas com os quais eu me identifico, a própria administração em função também das tarefas ou dos trabalhos que essa coletividade nos confia em termos de oportunidade. E assim isso foi se construindo nesse processo para o mestrado, para o doutorado e o pós-doutorado, e que também nessa mesma, eu diria, confluência coletiva de governos democráticos, tivemos a oportunidade de percorrer, aprendendo com muitas e muitos, a estruturar e a pensar junto essas políticas públicas, né? A CEPROM é em si uma expressão de lutas coletivas, como disse aqui, de movimentos sociais. Nós temos hoje 2 grandes colegiados, que é o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Temos agora, já avançando o seu status, uma comissão de povos tradicionais, porque a gente atua também nessas 2 frentes, a da promoção da igualdade racial e a da política dos povos e comunidades tradicionais, que o nosso governo edificou uma lei para caracterizar os nossos segmentos tradicionais. Então, tudo isso, eu diria, na minha trajetória, tem essa confluência coletiva e das oportunidades de muitos companheiros e companheiras. Nunca é apenas uma ação, vamos chamar assim, de meritocracia de um percurso individual. É uma confluência de esforço,
pessoal, mas sem dúvida nessa rota aí coletiva de todos e todas. Secretária, a gente vai dar um tempo aqui nesse bate-papo esclarecedor aí, ó. Ela que disse que a carreira, né, no meio aí das ciências sociais surgiu com base em toda essa vivência que ela teve durante a adolescência, infância, adolescência e juventude aí, né? Tem gente que já escolhe desde pequenininho o que quer ser. Ela veio dessas trajetórias e hoje é PhD, né, em Ciências Sociais. A gente continua o bate-papo daqui a pouquinho, depois do intervalo, com a secretária da CEPROME, de promoção da igualdade aqui social, racial, tudo que é igualdade aqui no estado da Bahia. Fábia Reis, no próximo bloco, e ela vai falar com a gente sobre cotas, qual a opinião dela em relação às cotas e muito mais, outras situações também que ela já viveu justamente com o povo do campo. É daqui a pouquinho. Estamos de volta no nosso Alba Entrevista, hoje batendo um papo com a secretária da CEPROME, Fábia Reis, aqui da Secretaria na Bahia. Ela que é baiana de Itamaraju. Secretária, mês passado, sua cidade, né, Natal, ela foi drasticamente afetada pela chuva, né? A gente bem sabe, muito atuante aí a senhora nessas frentes, principalmente de combate à pobreza, desenvolvimento social. Como é que você, secretária, vê a reconstrução tanto de Itamaraju, né, que já tem um gabinete montado lá de estado, quanto das outras 190 cidades atingidas pela chuva? Então, Patrícia, esse é um tema realmente que nos entristece. Fomos aí abordados, né? Estamos ainda no contexto de pandemia, então todo o esforço do governo do estado, do nosso governador Rui Costa, enfim, das instituições que atuam em solidariedade ao nosso povo baiano. Além disso, fomos aí surpreendidos com as chuvas e que trouxe, infelizmente, muita destruição. Estive compondo aí o esforço do nosso governo, visitando aquelas famílias, aqueles municípios. Eu estive presencialmente ali em Nova Alegria, devastador, enfim, todo o estrago que foi feito. E, de fato, o nosso governo tem montado as frentes das bases avançadas, chegou imediatamente com toda a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com o conjunto das secretarias, a de saúde, a educação, enfim, toda a frente do governo para que a gente possa preparar esse processo de reconstrução. O atendimento emergencial e determinado pelo nosso governador foi, de fato, primeiro prestar aquele socorro de tirar as pessoas das zonas de risco, pensando sempre em salvar vidas, que é o nosso foco principal. No segundo passo, pensando nesse provimento das necessidades, pessoas perderam absolutamente tudo, roupas, documentos, utensílios, casas, toda uma construção de uma vida, então muito desolador. Estivemos nesse momento de solidariedade e de trabalho, e que agora o nosso governo, aí liderado pelo nosso governador, segue firme no planejamento para limpezas das cidades, as ações integradas e verticalizadas com os municípios, com os consórcios, para o início dessas reconstruções, né? Todos nós acompanhamos também uma ação muito forte do povo baiano se solidarizando. É importante mencionar esse fato, agradecer a todos os baianos e baianas, a iniciativa também de muitos empresários que puderam fazer doações para recompor utensílios, e que o governo agora, nessa escala, também tenta um esforço, porque a gente precisará também do suporte e do que é uma obrigação institucional, porque quem tem o maior orçamento é o governo federal, para complementar a abertura de estrada, reconstrução de pontes, reconstrução das casas, enfim, dos equipamentos que perderam. O governo do estado já está começando a liberar alguns créditos também que foram colocados para as redes municipais, e a CEPROME integrou essa ação justamente destacando e visibilizando aqueles que estão vinculados aos nossos segmentos tradicionais. Então, percorri dando aquela primeiro assistência e socorro aos povos indígenas, aos povos quilombolas. Ainda estamos nesse esforço, nós não vencemos essa tarefa ainda. Então, alvo dos nossos planejamentos e das nossas ações integradas, para que a gente possa recompor e retomar a normalidade, que ainda demorará um tempo, mas temos aqui muito compromisso, muito empenho, e nosso governo tem, aí eu diria, uma preocupação diuturna, tendo que fazer a gestão da pandemia ainda, então pedindo às pessoas que atualizem as suas vacinas, que não aglomerem. Todo mundo tem acompanhado também essa ação do governo com as medidas dos decretos sobre os eventos, e, do outro lado, fazendo já também essa ação emergencial para
a gente retomar essa construção. Vai ser objeto de muito trabalho, de muito esforço conjunto e que envolve também várias frentes, inclusive a Assembleia Legislativa da Bahia. Eu quero aqui parabenizar a postura do presidente Adolfo Menezes, aprovando, convocando todos os deputados e deputadas para apoiar as medidas dos decretos emergenciais, das providências que o nosso governador encaminhava a esta casa. Eu que tenho muito orgulho de ter parceira, né? A ALBA é parceira da Rede Estadual de Combate ao Racismo, como mencionei, e isso é sempre importante. Então, seja no caso da pandemia, seja no caso das enchentes, ou do problema do racismo estrutural, a gente tem essa referência da Assembleia como um ente importante, integrando essa grande rede, para que a gente leve informação, para que a gente possa produzir leis que efetivamente amparem o povo baiano e a gente avance nas medidas das políticas para os nossos povos tradicionais, quilombolas, indígenas, pescadores, os povos de terreiro, os povos ciganos, enfim, marisqueiras, pescadores, fundo fecho de pasto, e a nossa maioria da população na Bahia, que é o nosso povo da população de negros e negras. Olha, um público, né, que está bastante também, na verdade, foi massacrado, né, em relação à chuva, foi exatamente os trabalhadores rurais, né? Ainda estão, muita gente ainda reconstruindo, porque em algumas áreas aqui do estado ainda, né, voltou a chover, secretária, né? Então, em algumas áreas ainda nem conseguiram, as secretarias conseguiram, né, a própria prefeitura, o trabalho das prefeituras, desobstruir algumas terras, alguns acessos a algumas áreas, né, principalmente onde existem muitos produtores, trabalhadores rurais. A senhora que já viveu, né, à frente também desse movimento dos trabalhadores rurais, como é que a senhora vê isso? Porque o pessoal está impedido, né, de produzir. E o que produziu, a chuva levou, a água levou, a enchente, né, terminou com tudo. Tá difícil viver, né? E é como a senhora bem disse, pandemia não terminou, continua muito forte e vem aí essa chuva, essa ação, né, da natureza que foi fortemente danificou aqui em muitas cidades do estado. Então, os produtores estão sem poder produzir, sem ir nem vir, né, por conta das estradas. Exato. Então, por isso, esse esforço que é conjunto de muitas frentes do governo do estado. Por exemplo, a gente tem à frente a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, a própria CONDE, nós temos a CIS, que através da SERB, fazendo esse trabalho integrado junto com a Defesa Civil, e também na parte para pensar o apoio às comunidades rurais, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a própria Secretaria de Agricultura, fazendo justamente esse esforço para pensar e coordenar esse plano de retomada. Então, não será um trabalho de uma semana, de um dia, será um trabalho mais extensivo, mas isso já tem sido feito em cada uma das áreas, pensando até, Patrícia, a conclusão do levantamento desses prejuízos. Sim. E também esperando as condições climáticas favorecerem, como você mencionou, hoje, por exemplo, choveu bastante em Vitória da Conquista, em Juazeiros, em Poções, então nós temos ainda lugares que as chuvas continuam, outros que não abaixaram ainda. Então, isso vai ser tem sido fruto de um trabalho primoroso do governo, com as áreas técnicas, envolvendo todas as áreas, porque nós tivemos impactos em todas as áreas, seja da parte, por exemplo, até tirar a documentação da pessoa, a parte dos financiamentos para quem perdeu seus comércios, enfim, todo o planejamento de reestruturação das casas, dos locais onde essas casas vão ser construídas, tem sido objeto de muita discussão, de muito trabalho de todos os secretários e secretárias e de apoio também dos nossos parceiros institucionais, como a própria projetos de urgência que essa casa aí tem se dedicado. Então, a gente não desanima, leva realmente essa esperança para o nosso povo baiano e conta, e acho que a gente é importante reafirmar, não acabou esses impactos, então as ações de solidariedade ainda continuam sendo muito bem-vindas para que os nossos bombeiros, que eu quero dar um destaque, né, o nosso coronel Marquezine fez um trabalho extraordinário com todos o corpo de bombeiros, o coronel Miguel também à frente da defesa, foi fundamental nesses trabalhos iniciais de salvar vidas, e o nosso governador que tem sido incansável, seja para prover as medidas aí em relação à pandemia, ao próprio cenário da influenza, e também com muito foco, ele foi à frente junto com o seu corpo de secretariado, a secretária Tereza da Saúde, enfim, o secretário Carlos Martins, a secretária Adela, enfim, todos os secretários muito imbuídos. E a nossa ação é, sem dúvida, da Secretaria de Igualdade Racial,
focada também nos segmentos tradicionais, que junto com o público da agricultura familiar estão mais nessas áreas rurais e que têm essa dificuldade do acesso. Então, sem dúvida, ainda tem sido objeto desse trabalho conjunto e de pensar um planejamento e que seja um tempo razoável aí de aplacar o sofrimento de todas as pessoas. Secretária, vamos falar sobre lei de cotas, né, que completa agora em 2022 10 anos. Muitos estudantes de escolas, né, públicas, eles reclamam que eles não queriam as cotas, eles queriam sim um ensino de melhor qualidade. Agora a gente sabe que as cotas, de fato, elas permitiram o ingresso maior ainda de pretos, de pardos, de indígenas, vindos de escolas públicas para as grandes universidades do país, né? Então, por um lado, é bom, né? Por outro lado, as pessoas ainda preferem, né, dizer, tanto os estudantes quanto as outras em si, que acha que deveria ter um momento de igualdade, né, de igualdade, que os estudantes entrassem tanto pretos quanto brancos da mesma forma nas universidades, mas a gente sabe que não é assim, não é, secretária, porque a gente sabe que existe aquela massa, aquela quantidade, aquela população que ainda não tem o acesso de um bom estudo, né? Então, por isso falarmos de racismo estrutural, porque é para a gente pensar o ponto de partida, as condições desiguais que estão colocadas para esses estudantes. Então, a cota, ela parte do princípio de equidade. Eu vou tratar de maneiras diferentes, de fatos diferentes. Então, as cotas são uma política de reparação para aqueles estudantes que não tiveram condições estruturais tal quanto o outro grupo de estudantes. Então, é importante enfatizar o caráter de equidade e de política de reparação que as cotas representam para o nosso país, e o quanto elas, de fato, corrigem essa disparidade e essas desigualdades no acesso ao ensino superior. Então, penso que as cotas continuam tendo a sua validade, considerando justamente ainda o processo de desigualdade pelo processo racial que nós temos no país. Então, foram cotas que se mostraram efetivas, inclusive, na produtividade desses alunos dentro das universidades, dos institutos federais, com a sua produção, demonstrando a sua capacidade. Então, é uma questão de criar oportunidades. Então, defendendo aqui ainda a Lei 12.711, que foi edificada em 2012, portanto, como ainda é necessária. Claro, nós gostaríamos de ter um cenário de não precisar de cotas, mas seria, eu diria, desconhecer que nós temos processos de desigualdade existente no Brasil. Então, é preciso afirmar a importância da cota enquanto uma política de reparação que tem como princípio a equidade de tratar diferentes, o que é, de fato, diferente. E eu não sei, assim, em qual respaldo, Patrícia, a gente teria, mas eu vejo uma avaliação diferente. Não vejo um reclame da maioria da população que minimamente reconhece este problema, que as cotas seriam ali, que queriam um cenário universal. De melhor educação básica, né? Então, eu acho que tem que pensar sempre a Lei 10.639, que é uma conquista que preconiza justamente o estudo da história da África, a história afro-brasileira, dos povos originários indígenas, justamente como forma de você, tanto desde muito cedo nos processos educacionais, a gente compreenda como o Brasil se estruturou, mais de 300 anos de escravização, o que isso repercutiu em termos de racialização em desigualdade social, porque todos os índices que a gente observa, a gente vai estar lá demonstrando os piores salários, as piores remunerações, etc., para a população negra. Então, hoje mesmo a gente mencionava sobre um debate que vira e mexe e volta para a gente falar sobre racismo reverso, que é algo que não é possível no nosso contexto. Isso que eu ia te perguntar, secretária, porque semana passada existiu essa polêmica, né? Na verdade, ressurgiu essa polêmica por conta, né, do texto do escritor baiano Resério, né, falando na Folha de São Paulo justamente sobre isso, sobre o racismo reverso, né, que é o racismo do negro com preconceito com os brancos. O que a senhora pensa sobre esse assunto? Porque o movimento negro diz que isso não existe. O movimento negro, os especialistas e qualquer estudo, ainda que superficial, do contexto histórico nacional. Nós não tivemos pessoas brancas escravizadas no Brasil. Nós não temos um sistema, por exemplo,
em que uma pessoa branca ela é impedida de acessar qualquer espaço no Brasil. Nós não temos, por exemplo, uma estatística de que 70% dos mais pobres são de pretos e pretas, de brancas, pessoas brancas. Nós não temos um histórico em que a pessoa foi parada em um banco, em um aeroporto, em qualquer espaço, pela sua condição de pessoa branca. Então, não é possível você pensar um sistema todo voltar-se contra essas pessoas. Não estou dizendo que elas não são vítimas de preconceito ou de situações discriminatórias. O que não dá para pensar é uma sociedade como a nossa que existe racismo reverso. Aí, realmente, isso é uma ficção que não dá para quem tem o mínimo de bom senso aceitar esse tipo de colocação. Então, isso é um conceito completamente fora, que é mais uma expressão para perturbar, eu diria, o debate e confundir as pessoas sobre o que é racismo estrutural, o que é racismo no Brasil, assim como existiu no passado essa naturalização que havíamos aqui, um mito da democracia racial. Nós estamos sempre em disputa no processo democrático para a inclusão das pessoas negras. É só observar quantos deputados negros e negras nós temos na Assembleia Legislativa da Bahia, quantos deputados negros e deputadas no Congresso Nacional, na Assembleia, na Câmara Municipal, nos espaços de poder, e quantas pessoas brancas. Então, o racismo brasileiro é o racismo do fenótipo. Então, é pela cor da pele que nós temos aqui em nosso país. Então, não é possível pensar sistemicamente nesse conceito de racismo reverso. Então, eu penso que é mais uma situação para confundir, criar situações para deslegitimar toda uma luta, e o do que a gente, inclusive, já superou. É um debate até que a gente precisa fazer, porque a gente tem que desmontar o nosso papel, mas é extremamente desgastante, porque é até uma certa ignorância, eu diria, pensar um conceito desse. Secretária, eu quero agradecer a senhora aqui, o bate-papo esclarecedor, né, minha gente, com uma mulher extremamente inteligente, engajada nesses processos de luta por mais igualdade social, racial, inclusive religiosa. É uma honra poder ter a senhora aqui no nosso Alba Entrevista e convidar para outros, né, debates aqui, porque são esclarecedores, ainda mais sendo assim, muito de uma forma direta, sendo soltos, revelados pela senhora, viu, secretária? Muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia, a todas as pessoas, quero contar com a audiência do seu programa, agradecer mais uma vez a parceria da Alba e falar para quem nos assiste do quanto é importante a denúncia, porque esse é um instrumento para que a gente possa atuar e acionar todos os nossos parceiros institucionais. Então, o Centro de Referência Nelson Mandela está à disposição de todos os baianos, o Estado é laico, o nosso trabalho é para acolher pessoa de qualquer religião ou de religião nenhuma, e a gente precisa, portanto, desse mecanismo da denúncia, que pode ser acionado pelo 71-3117-7448, ou pelo nosso e-mail, centro de referência, então, cr.racismo@ceprome.ba.gov.br, e dizendo aqui que a gente tem sempre à disposição desses espaços para essa troca. Eu quero agradecer a oportunidade e que nesses 15 anos de promoção da igualdade racial, o Estado da Bahia se orgulha de caminhar lado a lado com a nossa sociedade baiana, para que a gente possa superar esse estado, enfim, de situações ainda que o racismo estrutural se revela em nossa sociedade. Então, um forte abraço a todas as pessoas. Muito obrigada por essa oportunidade, Patrícia. Obrigada, secretária. A secretária Fábia Reis, da CEPROME. Aí, 15 anos de secretaria, 15 anos também da nossa TV Alba, minha gente. Eu agradeço, na verdade, a sua audiência por estar aqui acompanhando esse bate-papo. A gente volta na próxima quinta-feira com mais um entrevistado especial. E, claro, agradecendo sempre a sua audiência aqui na nossa programação, na TV Alba, aqui a TV da Casa do Povo, feita para o povo baiano, viu? Agradecendo também e lembrando, você pode participar do Alba Entrevista mandando sua sugestão para a gente de quem você quer ver aqui na tela do Alba Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.